Hello and welcome to our quick English class. I'm glad for the opportunity of being here with you once again. Even I'm in the middle of the nature with some birds in the air, some trees around me, but it doesn't even matter. The most important thing is you to keep studying English with me. Mas calma, não vou falar inglês nesse momento, a gente vai falar um pouquinho mais. Eu só comecei para que você pudesse se animar e lembrar o quão importante é estar ouvindo inglês constantemente. Bom, gente, essa aqui é a nossa aula número 3 e devido a essa questão do coronavírus, a gente vai ter que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então eu vou estar conectado com vocês aí agora, juntos nós vamos estudar como se estivéssemos enviando os arquivos ou ali em casa mesmo, tá bom? Essa aula está sendo disponibilizada exclusivamente para vocês, então aproveitem esse momento. Devido à tecnologia, eu tive dificuldade de gravar o áudio separado do vídeo para depois juntar. Então eu recomendo a você que você utilize fones de ouvido para que assim, quando a gente for ler o texto de hoje, você consiga escutar a pronúncia melhor e ao mesmo tempo acompanhar comigo, tá bom? Bom, como eu tinha dito semana passada, o momento de motivação de hoje ele ia girar em torno de uma meditação da Bíblia em inglês. Eu vou tentar falar devagar para que você possa entender, mas é bem tranquilo, tá bom? Então nós vamos começar dessa forma e depois vamos ler o texto de hoje, identificar os verbos, e eu preciso que você, ao assistir essa aula, esteja com a lista ali do texto aberto, né, para a gente poder ler junto, e depois nós vamos então para as dicas. A gente vai tirar as dicas do texto, algumas aplicações ali, para que essas dicas possam ter relevância na prática, tá bom? Let me take my Bible. So if you have your English Bible, now I'm going to exchange my language. I won't speak Portuguese, just a few moments, and I will speak only in English. So please, if you have your English Bible, don't matter if it's in the app or in the physical Bible, but please stay tuned with me. If you don't have English Bible right now, you can use your Portuguese Bible. It's the same thing. We are gonna read Matthew chapter 21 verse 18. Matthew chapter 21 verse 18 to 22. The Bible says, "The fig tree withered. Now in the morning, as he returned to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, 'Let no fruit grow on you ever again.' Immediately the fig tree withered away." Verse 20. "And when the disciples saw it, they marveled, saying, 'How did the fig tree wither away so soon?' So Jesus answered and said to them, 'Assuredly I said to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive." Is that amazing? So we read a specific moment in the life of the Christ, of the disciples, when he was looking upon some situations that he was facing with the Pharisees, with the disciples, and Jesus told some teachings, some parables to help them to overcome some problems. So into this context, I would like to share with you 3 specific points that we can get and to put into practice in our lives to
to overcome our fears. So the first point is that Jesus was facing some problems with the Pharisees, things that maybe would get in the way of his goals. We have a lot of goals in our lives. We want to graduate in the school. We want to have a family. Maybe you are watching this video. You have plans to have children. And it's very important. It's a very good thing. But our goal right now is to learn English. And not only to learn English, but learn English quickly. This is our focus right now. And what would you do when you face problems? What would you do when you feel discouraged? You try to get another level, but find it difficult to do so. So the first thing is Jesus was facing problems, but he overcame that with the disciples. Number two, we need to have faith to overcome our problems, our fears. We need faith to be motivated. What is faith? Faith is just to believe. Believe that things can happen no matter what. I would like to invite you to have faith with me that you can learn English quickly. Have faith, believe on it, and everything will be fine. And to be quick, the third point is ask for help. Ask for help. Ask for God. Everything you ask in prayer, you should receive. But if we are asking in prayer, we ask because we really think in. In other words, think in English and get fluency quickly. So keep studying English, have faith, believe on it, ask for Jesus, and it will be within your mind. Every word, every sentence, everything we put into our minds, we just run away to get it. And it's very, very important. Now we are going to pray. Please close your eyes with me. Father in heaven, thank you so much for the opportunity to share the lesson. Even if we are distant, the technology make us close. So help us in more this study. Stay with me, stay with all the students, and maybe we can get all the context of today. In Jesus' name we pray, Amen. Então, gente, o texto de hoje eu vou acompanhar aqui no celular e vocês podem acompanhar aí comigo. É o texto de número 3. Texto de número 3. Eu vou abrir aqui para a gente poder acompanhar juntos. Verbos de nível 3. Deixa eu... Gente, desculpa aí, tá? É que os mosquitos estavam me comendo vivo aqui. É até bom que a gente interage um pouco, né? Mas tava complicado, eu precisei colocar essa camisa de manga comprida aqui pra gente conseguir prosseguir, tá bom? Então vamos lá. O texto de número 3, a gente vai ver os verbos de nível de importância 3. E o título do texto, você pode abrir aí, eu vou disponibilizar o texto para vocês. Por favor, acompanhem comigo. O título é o seguinte: o que está acontecendo no mercado? O que está acontecendo no mercado? Esse é o título. Então vamos lá. Se alguém te perguntasse o que está acontecendo no mercado do bairro em que seus filhos crescem atualmente, você saberia responder? Começo esse texto em busca de encontrar uma resposta para essa pergunta. Por isso estou trazendo-a à tona. Você pode se perguntar: como vou te responder se não estou comprando nada agora? Então você continua: envie-me um recado mais tarde e terei tempo de conversar sobre isso. Terceiro parágrafo. Mais tarde você se adormece, mas pela manhã se levanta e percebe que se esqueceu de verificar o WhatsApp antes de dormir. Sendo assim, você não foi capaz de responder a pergunta feita no dia anterior. Agora você precisa escolher uma das seguintes alternativas: encontrar a resposta saindo de casa e verificando por si mesmo no mercado, ou ligar para sua amiga
que trabalha no caixa para obter informações sobre lá. Você decide ir ao mercado porque, além de verificar o que está acontecendo por lá, você também se lembra de que precisa pagar uma conta na loteria próxima ao mercado. Infelizmente, chegando no local do pagamento, estava fechado e com o cadeado quebrado, pois pessoas quebram o cadeado da lotérica com frequência. Depois disso, olha que história intrigante aqui, ó. Depois disso, você precisa seguir uma pessoa que andava pela avenida a qual leva ao mercado para terminar o processo. Ainda minutos antes de chegar até o local do mercado, a fim de obter a informação final, você decide parar para comer alguma coisa e coloca o lanche no prato na bancada da lanchonete. Saindo da lanchonete, você percebe que o mercado ainda estava fechado e que não poderá me dar a resposta sobre o que está acontecendo no mercado. Então é um texto aqui bem engraçado, né? Alguém coloca aqui uma hipótese, né? Se alguém te perguntasse o que está acontecendo no mercado, será que você saberia responder? E aí a pessoa pergunta, né? Como é que eu vou responder se eu não estou comprando nada? E aí você quer responder e fala que mais tarde você vai dar um jeito e te dá o recado. Aí adormece, mas no outro dia você então decide ir ao mercado para poder verificar se ele está aberto ou não. E enquanto você vai, a trama acontece, você segue alguém na rua, para comer um lanche e no fim das contas, chegando perto do mercado, você percebe que ele estava fechado e não vai conseguir dizer o que estava acontecendo no mercado. Então agora nós vamos ler ele em inglês, tá bom? E tente acompanhar a pronúncia comigo. Vamos lá. What's going on in the market? If someone asked you, what's going on in the neighborhood market where your children grow up today, would you know how to answer? I begin this text in search of an answer to this question, so I'm bringing it up. You may ask yourself, how will I answer you if I'm not buying anything right now? Then you go on. Send me a message later and I'll have time to talk about it. Later, you fall asleep, but in the morning, you get up and realize that you forgot to check WhatsApp before bed. Therefore, you were unable to answer the question asked the day before. Now, you need to choose one of the following alternatives. Find the answer by leaving home and checking for yourself in the market, or call your cashier friend for information about it. You decide to go to the market because, in addition to check what is going on there, you also remember that you have to pay a lottery bill near the market. Unfortunately, arriving at the payment slot, it was closed and the lock was broken, as people often break the lottery lock. After that, you need to follow a person walking down the avenue leading to the market to finish the process. Just minutes before you reach the marketplace for the final information, you decide to stop for a bite to eat and put the snack on the plate at the dinner counter. Leaving the cafeteria, you realize that the market was still closed and that you will not be able to give me an answer about what's happening in the market. Então é um texto maior, né? A gente vê que o texto tem 2 páginas e agora a gente vai entender como encontrar os verbos de nível de categoria 3 aqui dentro. Então vamos lá. What's going on in the market? O que está acontecendo no mercado? Acompanhe comigo aí agora no seu texto. If someone asked you. Então o primeiro verbo é o verbo ask. E esse verbo ask é o verbo pedir ou perguntar. Tá bom? Então é o verbo para pedir ou perguntar. Ele vai se encontrar na lista, na verdade você já tem a lista aí, e ele acaba sendo o primeiro verbo da lista. Tá bom? Então vamos continuar a nossa leitura. What's going on in the neighborhood market where your children grow up today?
Próximo verbo é o verbo grow up. Esse verbo é o verbo crescer. Crescer no sentido de uma criança crescer ou de uma planta crescer. Entenderam? Então é o crescer do crescimento mesmo. Não do, talvez, uma linha estatística, enfim. Então, grow up, crescer. Circulem aí, coloquem esse nome ou grifem com marca-texto aí no Word. Would you know how to answer? Próximo verbo é o verbo answer. O verbo answer é o verbo responder. Ele é um verbo muito interessante, na verdade ele vai ser um verbo bônus, tá bom? É um verbo bônus porque ele não está na nossa lista, mas se vocês já quiserem circular, é bom que a gente vai se acostumando já com ele. I begin this text. Próximo verbo é o verbo begin. Begin é o verbo começar. Começar. E ele também é um verbo bônus. Então, só para a gente poder seguir essa questão. In search of an answer to this question. So, I'm bringing it up. Bringing. Bringing está no gerúndio com a terminação em ing. Mas o verbo bring é o verbo trazer. E esse aí vocês podem circular porque ele sim está na categoria. Na verdade é o verbo trazer. Bring. Bringing it up. Próximo parágrafo. You may ask yourself, how will I answer you if I'm not buying anything right now? Próximo verbo é o verbo buy. Buy. Esse verbo está no gerúndio aqui também, mas é o verbo buy. B-U-Y, que é o verbo comprar. Comprar, tá bom? Então circulem ele aí e internalizem o contexto em que ele aparece no texto. Então, if I'm not buying anything right now. Buy é o verbo comprar. Then you go on. Send me a message. Próximo verbo é o verbo send, que é o verbo enviar. Tinha até um evento que aconteceu ano passado na faculdade, que era o Send Me, que era para enviar missionários para vários lugares do mundo. Então, send é o verbo enviar, de enviar uma mensagem, de enviar uma correspondência, enviar uma pessoa. Então, é o verbo enviar. Send. Send me a message. Later, I'll have time to talk about it. Later, you fall asleep. Próximo verbo, gente, é o verbo fall. Também é um verbo bônus, tá bom? Você pode circular se quiser, que é o verbo cair. But in the morning, you get up and realize that you forgot to check WhatsApp before bed. Gente, esse verbo aí, forgot, ele está no passado. Ele está no passado, que no caso fica esqueceu. Mas o verbo é forget. Forget. F-O-R-G-E-T. Forget, que é o verbo esquecer. Então não se preocupe, circula o forgot e coloque em cima dele aí esquecer. Tá bom? To check WhatsApp before bed. Therefore, you were unable to answer the question asked the day before. Now, you need to choose. O próximo verbo é o verbo choose, que é o verbo escolher. Tá bom? Now you need to choose. Acompanhe por gentileza no texto, que é o verbo escolher. Então, now, agora, you need to choose. Você precisa escolher one of the following alternatives. Uma das alternativas seguintes. E por falar em alternativas, following. Following. Essa palavra following, na verdade, ela é um verbo que vocês vão circular ele agora, que é follow, que é o verbo seguir. Se o seu celular está em inglês e você tem Instagram e alguém te seguiu, provavelmente você viu lá a palavra follow. Às vezes no passado, followed ou following, que é quando você está seguindo alguém. Então, follow é o verbo seguir, ele se encontra aí na nossa lista, tá bom? Find the answer by leaving home. Find the answer by leaving home. O verbo find é o verbo encontrar. Circulem aí, por gentileza. Find é o verbo encontrar, de achar um objeto, tá bom? Tá falando aí que você achou o objeto by leaving home, ou seja,
você achou o objeto por sair da casa. Então, leaving é o verbo leave, leave, escreve L-E-A-V-E, leave, que quer dizer sair, sair no sentido de deixar um lugar. Pode estar se perguntando, mas não tem o verbo live, que é viver? Perceba que tem uma diferença, o viver é live, o deixar é leave, leave, o i é um pouco mais agudo, então leaving home é deixar. Então leave é o verbo que vocês vão circular, que é o verbo deixar no sentido de sair de um lugar. Continuando o texto, in checking for yourself in the market, or call. Gente, o próximo verbo é o verbo call, call, C-A-L-L, que é o verbo chamar ou telefonar. Então a gente utiliza o verbo call para chamar ou telefonar, ele faz parte ali da lista. Tá cheio de mosquito aqui, meu pai. Vai dar certo, vamos lá. Your cashier friend for information about it. You decide to go to the market because in addition to check what is going on there, you also remember. Lembra do remember? A gente viu esse verbo já, né? É o verbo lembrar. That you have to pay. Pay é o próximo verbo, que é o verbo pagar. Talvez você já viu algum site, né, na internet de compras online e a gente sempre vê o PayPal, que é um site de compras online. Então, pay é o verbo pagar. A lottery bill near the market. Continuando o texto, unfortunately arriving at the payment slot. Próximo verbo é o verbo arrive. Arrive, tá no gerúndio aí, mas é arrive, que é o verbo chegar, tá bom? É o verbo chegar, arrive, circulem aí. Então, você chega na loteria. It was closed. Lembra do it? It was closed. Próximo verbo é o verbo close, que é o verbo fechar. Então, circulem aí, close é o verbo fechar. A gente vê muito em filme, né? Open, close. Então, a gente percebe aqui que estava fechado. And the lock was broken, as people often break the lottery lock. Próximo verbo, gente, é o verbo break, que está aí no texto, e é o verbo quebrar, tá bom? É o verbo quebrar, o verbo break. After that, you need to follow a person. Lembra do verbo following? Na verdade, lá estava no gerúndio, só que aqui ele está literalmente na forma infinitiva. Follow. You need to follow a person walking down the avenue. Nós já sabemos o que é walk, né? Caminhar. Walking down the avenue leading to the market to finish the process. Próximo verbo é o verbo finish, que é o verbo terminar ou finalizar, como a própria palavra ela já dá essa ideia pra gente. Terminar, acabar, finalizar, é tranquilo qualquer uma dessas traduções, tá bom? Just minutes before you reach the marketplace for the final information, you decide to stop. Stop é o verbo parar, for a bite, to eat, and put the snack on the plate. Próximo verbo é o verbo eat, E-A-T, to eat, que é o verbo comer, and put é o verbo para pôr ou colocar. A própria palavra já indica, né? Put. Então coloca aí, put é o verbo colocar. The snack on the plate at the dinner counter. Leaving the cafeteria, you realize that the market was still closed and that you will not be able to give me an answer about what's happening in the market. Gente, esse é a nossa lista. Então, ask, pedir, bring, trazer, buy, comprar, choose, escolher, close, fechar, eat, comer, find, encontrar, follow, seguir, forget, esquecer, get up, levantar, erguer-se, né? Ele está no texto, acho que nós nos esquecemos dele. Leave, sair, deixar. Pay, pagar. Understand, entender. Arrive, chegar. Call, chamar, telefonar. Finish, terminar, acabar. Grow, to grow, crescer. E put, por colocar. Break, quebrar. E send, mandar, enviar. Lembrando que esse verbo get
up. A gente sabe que get é obter. Só que get up, muito visto em músicas, é o verbo para levantar, tá bom? Erguer-se, no caso, levantar do seu lugar, pode ser stand up. Mas get up é levantar no sentido de tipo, você está deitado, pode ser na cama, alguma coisa assim, e você get up. Você então se levanta, tá bom? Então essa é a única variação que a gente tem aqui. Bom, o texto ele vai começar com uma pergunta, e é justamente sobre isso que eu já queria começar com vocês. What's going on? Essa expressão aqui, ó, what's going on, ela é uma expressão muito conhecida, muito vista em filmes, em perguntas e tal. E ela é uma pergunta para tipo assim, o que está acontecendo? What's going on? Se for traduzir literalmente é what is? O que está, né? Porque o is é ser ou estar, going on. O que está indo no? O que está acontecendo? O que está pegando por ali ou por aqui? Então você já sabe que what's going on é uma expressão muito útil e ele vai significar o que está acontecendo, tá bom? Gente, nós percebemos aqui que na segunda linha do texto a gente tem aqui, ó, if someone asked you what's going on in the neighborhood. Essa palavra grande, neighborhood, é uma palavra que ela vem da raiz neighbor, que é próximo ou vizinho, e borhood. Esse hood, ele é um sufixo. E eu queria falar sobre isso com vocês. Gente, semelhante ao português, o inglês também ele tem prefixos e sufixos. Prefixos são palavras que vêm antes do radical da palavra para formar uma outra palavra. E sufixos são termozinhos que são ligados ao final da palavra para ligar então uma outra palavra diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Consciente. A palavra consciente. Se eu coloco um prefixo in, eu fico inconsciente. Mudou a palavra, né? Então, in seria um prefixo. Agora, se eu coloco a palavra consciente e acrescento o mente, conscientemente, esse mente ele seria então um sufixo no final da palavra. Então, existem palavras tanto no português como no inglês que eu posso pegar o radical dela e colocar um prefixo e um sufixo e aí eu formo uma outra palavra, como por exemplo, inconscientemente. No inglês acontece da mesma forma e hood é um exemplo disso. Então perceba que a palavra neighbor é próximo ou vizinho, mas se eu coloco o hood, essa palavra já se torna vizinhança. Interessante, né? Vizinhança. Então eu queria comentar com vocês aqui sobre alguns sufixos no inglês e a importância e a relevância desses sufixos para a gente, tá bom? De forma bem tranquila, eu queria mostrar para vocês o primeiro, que é o sufixo ness. Esse sufixo ness, ele transforma de fato os adjetivos em substantivos abstratos. Como vocês podem ver aqui, ó, a palavra happy mais ness vai virar happiness, que é felicidade, porque a palavra happy sozinha é feliz, mas o ness vira felicidade. Aqui nós temos a palavra aware, que é a palavra ciente, de estar ciente de alguma coisa. Só que aware mais ness fica awareness, e aí se torna ciência. Perceba que pegou um adjetivo, uma palavra no caso ali, um substantivo, e fez ele virar substantivo abstrato, ou seja, uma coisa mais abstrata, ou seja, mais aberta, ou seja, weakness. Weak é a palavra para fraco. Weakness se torna então fraqueza. Bom, fraqueza. Só para a gente poder pegar esses exemplos do sufixo ness. Agora vamos para um próximo, que é o less. A gente vai trocar aqui apenas a letra N pela letra L. E o sufixo less, ele indica ausência de ou sem. Por exemplo, a palavra use. A palavra use é a palavra para o verbo to use, que é usar. Só que se eu coloco o less, aí fica useless, que quer dizer sem utilização. Algo que é sem utilização é inútil. Então a tradução da palavra useless, ela vai ser então inútil. Outro exemplo aqui é o and.
A palavra end é a palavra para fim. Se eu coloco o less no final, a palavra se torna endless. E então vamos ter sem fim. Algo que é sem fim pode ser a tradução de endless. A palavra para wide, wide é fio. Só que se eu coloco o less no final, fica wireless, sem fio, ou ausência de fio. Por isso que tem o Wi-Fi, né? O Wi-Fi, na verdade, é o significado de wireless, que a gente às vezes vê em alguns roteadores. Então, wireless é ausência de fio, por isso internet sem fio. Interessante. Aqui nós temos hopeless. Hope é a palavra para esperança ou esperar, e less é sem. A ausência de esperança é sem esperança ou um desesperançado. Então, só para a gente poder pegar esses exemplos aqui. Bom, existe também o sufixo full. Não sei se você já viu televisões Full HD. Full é cheio de, ou a existência de. Então, se tiver o full no final de uma palavra, vai ser cheio de. E ela muda o nome. Olha que legal. Meaning é a palavra para significado. Só que se eu coloco o full, meaningful, aí vai ser significativo, ou algo cheio de significado. Concorda comigo que o que é cheio de significado é significativo? Então nós vamos ter então significativo. A palavra para dor é a palavra pain. Pain é a palavra para dor. Painful, cheio de dor. O que é cheio de dor é doloroso, ou dolorido. Então, doloroso, painful. Olha outro exemplo com a palavra use. Use é a palavra para usar. Se eu coloco full, quer dizer que eu estou cheio de uso. O que é cheio de uso é útil. Success, que é a palavra para sucesso. Mas successful ficaria cheio de sucesso. Aquilo que é cheio de sucesso é bem sucedido. Então percebe que as palavras elas mudam um pouquinho o significado, mas tem uma lógica por trás de cada um dos sufixos. Tiver também a palavra power. A palavra power é a palavra poder. Só que powerful é cheio de poder. Então, quem é cheio de poder é poderoso. Então, a tradução para powerful ficaria poderoso e não cheio de poder. Mas que dá na mesma. Acho que vocês estão entendendo aí esse detalhe. O próximo sufixo é o sufixo able. Able. Toda vez que able estiver no final de uma palavra, ele vai indicar capaz de, né? Capaz de. E ele equivale ao nosso ável e ao nosso evil no português. Então, accept é a palavra para aceitar. Accept, mas able fica acceptable, que quer dizer aceitável. Esse aqui é muito fácil. Adore é a palavra para adorar. Não no sentido de adorar a Deus, mas no sentido de adorar uma comida. Eu adoro isso. Adore. Adorable, no caso, ficaria adorável. Avail é a palavra para avaliar. Available ficaria já avaliável, disponível, acessível. E comprehensible é a palavra para compreensível. Então, sem muita dificuldade, é só substituir para o nosso ável e o nosso evil. Able, comprehensible, acceptable e coisas assim. Nós temos também o sufixo ly, que é o nosso mente. Esse aqui eu não preciso dar muita delonga, é só vocês perceberem que exact é a palavra para exato, mas ly, exactly, que significa exatamente. Quick é o nome do nosso curso, né? Quick English. Quick é a palavra para rápido. Só que se eu coloco ly, quickly, aí se torna rapidamente. Viu? É só colocar o mente e substituir o ly. Certain. Certain é para certo, mas certainly é a palavra para certamente. Então, muito legal a gente entender o ly. Agora, para o nosso penúltimo, é o would e o ship. Esses aqui são muito comuns, na verdade. O would é o neighborhood e o ship é conhecido como palavras, por exemplo, friendship. Talvez você já deve ter ouvido falar essa palavra. É a entidade por trás de. Também se torna um substantivo abstrato. Olha como é fácil. Child é criança. Só que child mais would
aí se torna infância. Então a infância ela é a entidade que está por trás da criança. É um pouco diferente, mas é só vocês pegarem que a raiz tem a ver com criança e hood é então infância. Neighbor, próximo. Neighborhood, a entidade que está por trás do vizinho é a vizinhança. Entendeu? Friend. Friend é amigo, mas ship fica então friendship. A entidade que está por trás do amigo é a amizade. Então, amizade seria a tradução para friendship. Leader mais ship. Leader é a palavra para líder, é óbvio, né? Mais ship é a entidade que está por trás da liderança. Ou melhor, desculpa, gente. A entidade que está por trás do líder é a liderança. Então, a palavra para leadership ficaria liderança. Entenderam? Esses sufixos eles são muito úteis. Existe um outro aqui também, que é um prefixo. Ele vem antes, que é o an, o N. An mais able é incapaz. Então o an ele dá a ideia de negativo. Fortunately é a palavra para felizmente. Só que se eu coloco unfortunately, aí a palavra se torna infelizmente. Então o un ele se torna o nosso in. Esse incapaz, infelizmente, inacessível, inalcançável. Believable é acreditável. Né? Então unbelievable fica inacreditável. Só para vocês pegarem então aqui o prefixo un. Agora eu queria comentar com vocês um pouco sobre a partícula to. A partícula to, ela aparece no nosso texto várias vezes no meio de dois verbos. Gente, e isso é interessante porque geralmente a gente traduz o to como para, né? I talk to you. Eu falo para você, eu falo a você, o nosso a crasial. Porém, a partícula to, ela também serve para transformar o verbo no infinitivo. Infinitivos são as formas que terminam com ar, ou ir do nosso português. Começar, terminar, sair, sentir, falar. São verbos no infinitivo. A partícula to, ela transforma o verbo no infinitivo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque todas as vezes que nós formamos frases em que essas frases elas têm dois verbos, um em frente ao outro, nós obrigatoriamente precisamos colocar o to no meio deles. Porque o to vai transformar o segundo verbo no infinitivo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Veja que nessa frase, eu preciso ir, tem o verbo preciso e o verbo ir. Eu preciso ir. No inglês, eu não posso simplesmente falar I need go. I need go. Não, eu não posso fazer isso. Eu preciso transformar o segundo verbo no infinitivo. E para fazer isso eu vou dizer I need to go. I need to go. Eu tenho que colocar esse to no meio de dois verbos para transformar o segundo no infinitivo. Então aqui ficou a frase para vocês verem. I need to go to church. Dois to, porque eu já tinha dito que o to também vai ter função de para ou nosso a craseado. Então, I need to go to church. Outro exemplo. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. No caso, no inglês, eu não posso simplesmente falar I like do that. Ou I like do it. Eu tenho que falar I like to do it. E aí, no caso, o to, na nossa tradução, vai parecer com o de. Né? Eu gosto de fazer. Porém, não vou entrar muito no aspecto da tradução da palavra de, do, da, na nossa língua agora, porque isso nós vamos ver em outras aulas. O que eu quero que vocês entendam é que frases que têm dois verbos, um seguido do outro, precisa colocar o to no meio deles. Isso aqui, quando eu entendi isso, gente, minha conversação melhorou muito. Meu entendimento das coisas ficou muito melhor em inglês. Então, no meio de dois verbos, tem que colocar o to. Lembra no texto passado que estava falando que eu precisava escrever uma carta para minha mãe? I need to write. Eu preciso de escrever.
Então tem que colocar esse to. Isso aqui é muito importante. No meio de dois verbos, sempre é importante colocar o to. Nós temos aqui também a diferença entre o a e o an. Esse aqui é muito simples. Ambas são, de fato, o artigo indefinido um ou uma. I have a pen. I have an apple. Só que por que é a diferença, então? Por que às vezes aparece o a sozinho e às vezes aparece o an? A diferença, gente, é bem simples. É porque o a vai aparecer antecedendo palavras que começam com consoante. E o an vai anteceder palavras que começam com vogal. Maçã. Maçã é apple. Então, se eu for falar uma maçã, eu tenho que dizer an apple. Não é porque o an é feminino ou o a é masculino. Não tem nada disso. A única diferença, o sentido que está por trás disso aqui é porque o a ele antecede uma consoante e o an ele antecede palavras que começam com vogal. Terra. Se eu fosse falar uma terra, no sentido de um planeta Terra, o que eu utilizaria? An Earth, porque a palavra para terra começa com E, então an Earth. Agora vamos dar alguns exemplos então com a palavra a, que é muito mais comum do que a an. Se eu for falar uma casa, casa começa com H, house. Então eu vou falar a house ou a house. Não vou falar in house, porque começa com H, H é consoante, então eu vou utilizar a normal. Se eu for falar, por exemplo, um trabalho, a work ou a work. Entenderam? Porque o work começa com W, então automaticamente eu preciso colocar a primeira opção. Outro exemplo aqui, para a gente caminhar, é que no texto aparece um outro verbo para poder, que é o verbo may, M-A-Y. Só que nós aprendemos que o verbo para poder é o verbo can. Qual é a diferença entre o may e o can? Isso aqui é muito importante, gente. Eu acho que eu já até comentei um pouco sobre isso com vocês, mas eu estou falando de novo. O may, ele indica possibilidade, é provável que, mas pode ser que eu faça e pode ser que eu não faça. E o can, ele dá uma ideia de exatidão, né? Conseguir, capacidade de, eu realmente posso. Por exemplo, se eu for falar, eu consigo fazer isso. I can do this. Ou I can do it. Então, eu posso fazer isso. Agora, se eu quiser te fazer uma pergunta, mas é uma pergunta que você pode responder e não. Você que sabe. Aí eu vou utilizar o May I ask you a question? Então, eu posso te fazer uma pergunta. May é uma probabilidade, uma possibilidade. A gente vai, às vezes, no restaurante e aí você vai, ou numa padaria, você vai pedir um pão. Geralmente o jeito que os americanos pedem comida é